Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Essa história bizarra aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu vinha de uma pequena cidade do interior. Tinha passado no vestibular para cursar Direito em uma cidade próxima, bem maior. A faculdade era federal, mas eu precisava me estabelecer lá. Meus pais na época passavam por dificuldades financeiras, então não tinham como me dar todo o suporte. Me ajudariam inicialmente, o combustível necessário para eu começar. Minha irmã cursava veterinária em outra cidade. Fazia faculdade de manhã e trabalhava de tarde. Era o que eu precisaria fazer. Estudar de manhã e trabalhar de tarde. Seria muito puxado. Mas quem quer vencer na vida precisa fazer alguns sacrifícios. Eu precisava achar um lugar que fosse barato. Visitando a cidade, procurei em diversos bairros próximos. Era tudo muito caro, e a maioria com imobiliárias, que além de te lotarem de burocracias, elas encarecem o preço dos aluguéis. Lógico, as imobiliárias precisam retirar a parte delas. Mas em uma rua sem saída, muito mal iluminada, existia um prédio de 3 andares. A fachada era branca. Era mesmo, pois estava toda suja e amarelada, com a falta de cuidados e com a ação implacável do tempo. Tinha no segundo andar uma placa de aluga-se. Peguei meu celular e liguei no número. O dono do prédio morava nele e rapidamente desceu e conversou comigo. O apartamento era até que bom. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Eu tinha em mente alugar com um quarto, mas aquele apartamento estava com preço acessível. E na hora, a minha mente já me deu um aviso. Você pode alugar o outro quarto. Fechei com o proprietário naquela mesma tarde, e meu pai já tratou de arranjar a minha mudança. Eram poucas coisas. Uma cama, uma pequena geladeira, um fogão velho, um sofá, uma cama de solteiro e um guarda-roupas. Com o dinheiro que ele me deu, comprei um micro-ondas usado. Seria até mais útil que um fogão. Afinal, eu não sabia cozinhar nada além de um miojo e ovo. Depois da mudança, procurei um emprego e logo encontrei em uma sapataria. O trabalho não era dos mais complicados. O ruim era ficar em pé o dia inteiro. Depois dos primeiros dias da jornada dupla, eu já estava me sentindo exausto. Aproveitei um dia, eu estava voltando para casa e tinha impresso uns papéis. Coloquei o anúncio em postes pelas cidades próximas. Poucos dias depois, um homem se apresentou. Parecia bastante decente, e eu aceitei ele como inquilino. Ele me disse que trabalhava como farmacêutico, e nos finais de semana ele voltava para a casa da mãe. Aqui nessa cidade, ao redor, existem dezenas de pequenas cidades. A maioria delas com muito pouca infraestrutura e com os empregos escassos. As pessoas vêm para a cidade grande trabalhar. Esse homem era um exemplo disso. No primeiro mês ele pagou certo, justamente no dia em que havíamos combinado. Como era a minha primeira vez, eu tinha uma grande desconfiança dele. Certamente, na época, eu achava que era uma sensação boba. O homem estava apenas correndo atrás do seu dinheiro. Ter uma boa perspectiva da vida. Além do mais, ele tinha formação acadêmica. Estava um passo na minha frente nesse processo.
Sempre que eu voltava do trabalho de noite, eu escutava a televisão da sala ligada. Ele ficava lá, quase a noite inteira, vendo vários programas. Sempre deixava o volume baixo. Ele era uma pessoa educada, mas eu sempre me trancava no quarto. Tinha medo que ele viesse uma noite e me enfiasse uma faca no pescoço. Não sei se as poucas coisas que eu tinha valiam um assassinato, mas nós nunca sabemos. As pessoas sempre nos surpreendem. Contei para os meus pais sobre o inquilino. Eles ficaram alarmados, dizendo que era loucura minha, e com o dinheiro do meu trabalho, mais o pouco que eles conseguiam me mandar, eu poderia me manter ali. Mas eu tinha outros planos. Queria guardar dinheiro para comprar o meu primeiro carro. Obviamente escolheria um bem barato, mas ainda assim, que jovem não sonhava com seu primeiro carro, hein? Com o passar dos dias, as noites se tornavam cada vez mais longas. A minha paranoia com ele só aumentava. Toda vez que a gente se encontrava, timidamente tentávamos trocar algumas palavras. Eu queria saber mais do seu passado, mas ele nunca contava muito, era vago, o que me deixava preocupado. Vai que ele era um criminoso procurado pela polícia. Um dia, ele deixou escapar em qual farmácia ele supostamente trabalhava. Então, no dia seguinte, saindo da faculdade, dei uma passada discreta por ali perto. Fiquei escondido atrás de uma pilastra, olhando para ver ele dentro da farmácia. Mas ele não estava lá, em nenhum lugar. Certamente ele trabalhava dentro de uma sala. Ele não é balconista. Não tem motivo de estar do lado de fora. Mas quando passei pela porta, vi que tinha o nome dos farmacêuticos que trabalhavam ali. Eram duas mulheres. Nada do nome dele, que se chamava Murilo. Aquilo acendeu um pequeno alerta no meu cérebro e comecei a ficar realmente preocupado. Certo dia, voltando do trabalho de noite, estava sentindo um arrepio por todo o meu corpo, uma sensação estranha. Chegando em casa, fui direto para o quarto e liguei o notebook para estudar um pouco e relaxar. Estava ouvindo o som da televisão da sala ligada. Estava em uma transmissão de futebol. O volume estava um pouco mais alto que o normal. Mas quando passei por lá para dar uma boa noite ao homem, notei que o sofá estava vazio. Ele não estava na sala. Achei aquilo estranho. Quem ligou a televisão? Procurei ele no seu quarto. Bati na porta e ninguém atendeu. Quando a abri, ele não estava lá. Na verdade, não tinha nenhum sinal das coisas dele. E naquele momento, eu percebi com fúria nos olhos que não existia nenhum inquilino. Eu estava ficando louco. Completamente louco. Já viajei por quase todos os países e lugares do mundo. Eu tinha um emprego privilegiado. Apresentava inovações científicas e tecnológicas e ganhava muito dinheiro. Sempre me hospedei em ótimos hotéis, os melhores em todo o mundo. Mas eu preciso relatar uma experiência que ficou marcada na minha vida. Algo que foi bastante traumático. Eu estava em um país que nunca havia ido antes. Era a minha primeira vez. Eu sabia que os seus costumes eram rígidos e até os estrangeiros precisavam andar na risca. O hotel que eu havia reservado, quando cheguei, por algum problema idiota qualquer, o atendente da recepção negou meu acesso. Como assim? Eu não poderei me hospedar? Como assim o hotel está lotado? Eu reclamei.
Eu tinha falado com uma voz exaltada. Ao lado, eu notei que os seguranças já estavam agitados. Acho que prontos para pular em cima de mim, caso eu continuasse naquela agressividade toda. Notando que eu estava a um passo de ultrapassar uma linha proibida, eu recuei e fui embora de lá. Eu estava muito irritado. Precisei respirar fundo para poder me acalmar. Quando estava do lado de fora, um dos seguranças veio até mim e me entregou um papel, me recomendando um outro hotel e me pedindo desculpas pelo erro ocorrido. Eu não confiava muito nele, mas não poderia recusar ajuda. Eu precisava dormir em algum lugar. Chegando nesse outro hotel, ele era de uma qualidade muito inferior. As paredes eram sujas e estavam descascando. Eu estava acostumado com os melhores hotéis e seus serviços. Naquele lá, se eu conseguisse comer um pão mofado com café ralo pela manhã, já poderia levantar as mãos aos céus e dizer que tinha sido lucro. Morrendo de raiva, engoli o orgulho e me hospedei. Era somente por uma noite. Eu não morreria por isso. De tarde fui até a empresa programada. Fiz todas as apresentações que precisava, com todas as técnicas e o meu poder de persuasão. Os homens ficaram fascinados com a tecnologia toda envolvida, e rapidamente eu consegui fechar um ótimo negócio. Depois disso, jantamos em um lugar maravilhoso ali perto. A comida, só de lembrar ainda faz a minha boca salivar. Era da melhor qualidade. Nunca tinha comido algo tão temperado e saboroso ao mesmo tempo. Frutos do mar costumavam me enjoar um pouco, mas esses não. E normalmente, quando exagero no tempero, eu costumo não gostar tanto. Não foi o caso dessa vez. Conversa vai, conversa vem. Contei o que tinha acontecido com o hotel. Eles ficaram rindo de mim. Parece que eles já estavam acostumados a ouvir sobre esses erros dos hotéis. O hotel é maravilhoso. Você iria gostar bastante. Uma pena que não conseguiu se hospedar. Mas haverão outras oportunidades. Não se preocupe. Agora, com nossos negócios arranjados, vamos nos encontrar outras vezes. Mas ele havia me alertado também. O hotel que você se hospedou eu não conheço, mas sei que aquele bairro é muito perigoso. Já ouvi cada história terrível sobre o lugar. Tome bastante cuidado, meu amigo. Sempre que alguém me fala, tome cuidado, é algo que realmente me deixa preocupado. Voltei para o hotel, olhando para todos os lados. O terror poderia aparecer em qualquer canto, sair de qualquer viela. Poderia estar escondido perto do hotel para me roubar. Mas eu consegui chegar à recepção são e salvo, com o coração pulsando forte, quase saindo pela boca. Na recepção, um homem muito velho estava sentado com os olhos fechados. Ele parecia dormir. Mas quando eu me direcionava ao elevador, ele me falou com uma voz rouca que fez eu tremer de medo por um segundo. O elevador está quebrado. Você tem que subir de escada. Desculpe pelo incômodo. Estava apenas algumas horas naquele país e já tinha ouvido vários pedidos de desculpa. Ainda mais isso eu pensava. Eu estava hospedado no 8º andar. Eram bastante lances de escada. Por sorte, nessa época, eu ainda era novo. Não morreria por isso. Embora meus joelhos castigados pelas peladas de futebol gritassem comigo o contrário. No quarto, peguei o notebook e comecei a adiantar alguns trabalhos. No dia seguinte de tarde, eu ia para o aeroporto e voaria para outro país. Eu tinha que deixar tudo preparado.
Depois que finalizei o trabalho, desliguei o notebook e me preparei para dormir. Dei uma boa sacudida no lençol para expulsar as traças ali presentes e deitei na cama. Nesse momento, eu escutei algo roçando na porta. Me levantei assustado. Olhei pelo olho mágico, mas eu não vi ninguém. Estava cansado demais. Na hora, aleguei que aquilo era fruto da minha imaginação. Mas aquele barulho arranhando primeiro a porta, depois a parede, continuou pela noite inteira, me irritando e me preocupando. Poderia ser alguém querendo irritar um estrangeiro, ou poderia então ser algo ainda mais sério. Peguei o telefone para reclamar com a recepção do barulho, mas na hora em que retirei o telefone do gancho, a porta do quarto foi abaixo com um enorme estrondo, e um tigre pulou em cima de mim. Só me restou gritar desesperado e tentar me proteger com os braços. Mas o tigre era imaginário, e a porta não havia sido destruída. Fora tudo uma impressão horrível que eu tinha tido naquela noite. Mas nessa hora, eu lembro de ter engasgado. E quando cuspi o que estava preso na minha garganta, eu vi que era um tufo de pelo laranja e branco, as cores de um tigre. Aquela noite se estendeu por quase uma eternidade. Eu escutava os ponteiros dos segundos do relógio na parede, com o seu barulho inconfundível. Escutei passos do lado de fora no corredor. Escutei o bater de asas de uma mosca. Eu escutei o piso rangendo. Esse hotel era digno das melhores histórias de terror. Aquele era um dos maiores prédios do bairro e da cidade. Imponente ao longo dos seus 12 andares. Bianca era uma jovem moradora desse prédio imenso, que se estendia por todo um quarteirão. No terreno, tinha uma piscina e uma quadra de futebol, que era bastante disputada pelos meninos do prédio. Ela morava no 11º andar, quase no topo. Era muito, muito alto. Caindo de sono, Bianca prestou muito pouca atenção na aula. Ela tinha perdido boa parte da noite anterior vendo séries coreanas na televisão. Havia virado a sua nova paixão, mas quase sempre ela perdia a hora de dormir. Quando se deitava, pouco tempo depois o despertador já estava gritando no seu ouvido, que já era hora dela levantar. Ela se arrastou para fora da cama, fez um lanche, tomou um banho e se arrumou para as aulas que começariam em pouco tempo. Ela morava perto do curso, então não seria um problema chegar a tempo. Bom dia, alunos! Espero que estudem para a prova que vai acontecer semana que vem. Vejo vocês amanhã. Um bom descanso. Se despediu a professora. Voltando da sua aula de inglês, ela ouvia música no fone de ouvido. Ela chamou o elevador e esperou ele chegar. 3 pessoas que nunca tinham visto desceram, e ela apertou o seu andar e esperou ele subir. Em mente, Bianca sabia o tempo exato em que o elevador pararia no seu andar. Mas dessa vez foi diferente, e para sua surpresa, o elevador demorou alguns segundos a mais. Estranho, foi a palavra que veio à sua mente. Pouco antes das portas se abrirem, ela colocou os fones de ouvido no pescoço e andou devagar para fora. Na frente do elevador, bem na parede, tinha a indicação em números adornados em cobre, o número do andar. Aquele era o 15º, um andar que obviamente não existia naquele prédio.
Depois de apenas 2 passos, ela ouviu um sussurro distante se aproximando como uma bala perdida. Volte! Assustada, ela se virou para entrar de volta no elevador. Ela queria ir para casa e esquecer o que tinha acontecido. Certamente foi uma imaginação forte. Bianca sabe que precisa se alimentar e dormir melhor. Não está fazendo bem nenhuma coisa e nem outra. Mas o elevador não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Só tinha uma parede branca na frente. Intrigada, ela tateou essa parede e não encontrou nada. Perto do elevador existia a escada de acesso aos andares. Bianca foi dar uma olhada, mas a única coisa que encontrou no lugar foi um extintor de incêndio, que parecia intacto. Ela foi andando pelo corredor deserto. Queria ver se tinha alguma porta, chamar por ajuda, perguntar que andar era aquele e o que estava acontecendo. Novamente a voz sussurrou: "Não venha para cá." Novamente, o sussurro tirou Bianca do estado de torpor. Ela não sabia se seguia o corredor ou continuava sentada no chão. Ela havia colocado o fone de ouvido. Queria ouvir a música no último volume, mas a internet ali não estava funcionando. Nenhum único som saía do aparelho. Ela andou lentamente, olhando intrigada, que velas apareceram acesas no chão. Bianca estava tendo sentimentos muito ruins acerca daquilo tudo. Não sabia o que estava acontecendo e estava morrendo de medo. Se imaginava em um filme de terror terrível. Ela sendo a principal vítima, a isca perfeita do espírito maligno. Bianca tremia. Nas paredes começaram a aparecer fotos de moradores. Alguns ela reconhecia, outros não. O prédio era imenso e com muitos apartamentos. As mudanças ali eram constantes também. Algumas fotos começaram a ser riscadas com um enorme X vermelho. Bianca não sabia o que aquilo significava. Seu coração estava palpitando bastante, querendo sair pela boca. O ambiente estava se tornando insuportável. Não tinha entrada de ar. Ela puxou um pouco a camisa do pescoço em busca de ar. Sentia algo pesado e denso. Um vulto passou voando por ela. Depois outro. Ela se jogou no chão com medo e cobrindo a cabeça. Era uma enxurrada de espíritos passando, tornando tudo muito turvo e misterioso. "Fuja daqui!" sussurrou uma voz doce e fraca. Outros sussurros davam conselhos para ela. E uma outra voz mandou que ela não fosse covarde. Deixasse de lado o medo e encarasse o que tinha pela frente. Lentamente Bianca se levantou. Uma luz lá no fundo do corredor. Ela sabia que precisava chegar até lá. Então, foi se encaminhando a passos largos, até que do teto despencou uma fotografia, e ela teve que recuar 2 passos. Era uma foto sua. Como consegui nessa foto? A jovem pensou, e um risco vermelho foi traçado na sua foto, e ela começou a pegar fogo. Corria o risco do fogo se alastrar por todo o corredor, e aí Bianca não teria mais como escapar. Ela se lembrou do extintor de incêndio perto de onde deveria existir a escada. Ela voltou para lá e o pegou, apagando o resquício de fogo que ainda restava na foto. Ofegante, ela deixou o extintor de lado e seguiu em frente, na direção da parca luz que ela via na frente. "Isso! Vem até mim!" "Eu vou", ela pensou. "É o caminho certo." Bianca estava tendo a impressão que as paredes ao redor estavam se fechando em cima dela. E com medo,
Ela deixou de ter a impressão e passou a ter a certeza. As paredes realmente estavam se juntando para esmagar. Ela morreria ali mesmo, prensada. O desespero então bateu. Ela correu para a luz no fim do corredor. Ela correu como se não houvesse amanhã. Ela correu por sua vida. Como a sua vida se transformou de assistir aulas de inglês para estar sendo esmagada em um andar do seu prédio que não existia. Ela não queria saber a resposta. Quando chegou na luz, ela viu que era uma janela com uma linda cortina de flores. Ela sentia a pressão das paredes chegando, quase a alcançando. Ela teve que fazer a única coisa que restava. Pulou. Muito bem, jovem. Foi o salto para uma vida diferente. Esse foi o último sussurro que ela escutou em vida. Esse caso, quando eu conto, a maioria das pessoas não acreditam. Tudo começou com um funcionário exemplar. Eu, um dos líderes de um hipermercado em que trabalhei. Seu nome era Jair, encarregado da mercearia. Mas o que era tudo brincadeira e piada, acabou virando uma coisa séria e perigosa no final. Talvez ele tivesse razão. Ou então, eu embarquei na sua loucura. Como ele trabalhava bastante, morava muito longe, tendo que pegar 2 ônibus, muitas das vezes ele dobrava o horário, chegando muito cedo no mercado e saindo muito tarde. Ele dormia em um lugar que as pessoas chamavam de Big Brother. Quando o mercado tinha sido fundado, 2 décadas antes, vieram funcionários de várias cidades ajudar na inauguração. Então, em frente ao mercado, do outro lado da rua, tinha uma espécie de alojamento, com 2 quartos com várias beliches, uma cozinha e 2 banheiros. O pessoal dormia ali. Depois que passou esse período, o lugar ficou lá para quem viesse de outra cidade ajudar. Essas coisas. Esse encarregado Jair se aproveitava que estava sempre vazio. Tinha uma cama lá com as suas coisas, colocava cerveja na geladeira e dormia ali mesmo. A bebida, misturado com a saudade de casa e o cansaço, podem ter feito ele imaginar coisas. Vivia dizendo que fantasmas faziam barulho naquele lugar, arranhando as paredes, batendo nas telhas, não o deixavam dormir direito. Ele sempre ficava lá com todas as luzes acesas. O homem tremia quando a gente falava para ele deixar de frescura e apagar as luzes. Disse que as criaturas ficavam mais perigosas com as luzes apagadas. Amigos, nós devemos ter medo do escuro. As criaturas ficam muito perigosas. Na luz elas sentem medo e não nos importunam. Isso é que o meu pai, que viveu a vida inteira na roça, me contava. Disse Jair. A sabedoria dos antigos. Mas o caso aconteceu em um dia de semana qualquer. Eu estava fazendo um relatório no Excel quando ele entrou na minha sala correndo, assustado, suando em bicas. Falou comigo tremendo igual vara verde. Eu pedia calma a ele. Pedia que me contasse o que estava acontecendo e qual o motivo de toda aquela agitação. Ele me respondeu que tinha esquecido de acender as luzes do Big Brother. Todos os dias ele descia umas 5 horas e deixava todas elas acesas, mas que agora já eram 7 horas da noite. Ele sabia que as criaturas noturnas estariam esperando ele descer as escadas para pegá-lo, e que ele teria que dormir dentro do mercado mesmo, jogado em um canto. Que ele não tinha coragem de ir até lá acender as luzes. Tratei de acalmá-lo,
Disse que ia descer lá com ele para acender as luzes. Não havia necessidade de dormir no chão. Pedi só alguns minutos para dar tempo de terminar o relatório. Depois, atravessamos a rua em direção ao Big Brother. Na frente, era um terceiro estacionamento do mercado. Nos fundos, tinha um pequeno portão de ferro. Além dele, uma escada que descia para o alojamento. Assim que começamos a descer essa escada, como já era um lugar aberto, tinha um toldo de plástico, cheio de folhas de árvores e galhos, que arranhavam e faziam um barulho estranho quando ventava. Jair morria de medo desses barulhos, atribuindo aos espíritos. Eu explicava isso para ele. Cada aparição fantasma que ele dizia, existia uma explicação lógica por trás. Iluminando com a luz do celular, descemos as escadas. O Big Brother era realmente muito assustador. Sujo. Tinha um parapeito na frente dos quartos e da cozinha. Tinha uma ribanceira embaixo, cheia de árvores. O ambiente era muito úmido. As árvores chacoalhavam a todo instante. Jair chegou até o primeiro interruptor e acendeu as luzes daquele lugar em que estávamos. Ao lado tinha as luzes da escada. Depois, ele acendeu cada um dos 2 quartos. Acendeu cada um dos 2 banheiros. E a cozinha. Aliviado, ele conseguiu respirar normalmente. Estava livre dos espíritos malignos que se aproveitariam da escuridão e do seu medo de escuro para atacar. Com um rabo de olho, eu vi a caixa de luz do alojamento e pensei: por que não pregar uma peça no Jair? Ele vai se borrar todo de medo. E com essa maldade no meu coração, se aproveitando que ele estava distraído na frente do parapeito, fumando um cigarro, eu baixei o interruptor da chave geral e as luzes se apagaram. Ele, sem perceber que eu tinha feito isso, jogou o cigarro fora e queria correr. Me olhou assustado. Eu tinha virado o rosto para ele não perceber que eu estava rindo. Quando olhei para ele, pedi que se acalmasse, que a gente daria um jeito. Mas acontece, amigos, que nessa hora aconteceu uma coisa muito esquisita, que até hoje eu não consigo uma explicação para mim mesmo. O ar começou a ficar denso, como se sombras estivessem se juntando com uma neblina e tivessem nos sufocando. Não estava enxergando as escadas para subir e ir embora. Jair estava paralisado, olhando para um ponto fixo à frente. Eu fui até a caixa de luz e liguei o interruptor, mas ele não acendeu as luzes. Parece que tinha entrado em curto na hora que desliguei. Quando olhei para o ponto em que Jair estava fixado, notei 2 pontinhos vermelhos vivos, brilhantes, olhando de volta. Fiquei realmente assustado, e com uma rapidez alucinante, algo agarrou Jair pela cintura e o puxou para baixo, o arrastando ribanceira abaixo. Se me perguntassem o que era, eu responderia que foi uma cobra gigante. Mas realmente nunca soube, e nunca descobriram o que foi. Rapidamente subi as escadas correndo e chamei a polícia pelo celular. Eles chegaram bastante rápido e fizeram uma busca naquele terreno. Acharam Jair, tremendo de frio e balbuciando palavras desconexas. Ele acabou ficando internado alguns dias no hospital, para poder se recuperar totalmente. As pessoas perguntavam a ele o que tinha acontecido, e ele sempre dava a mesma resposta: que foi se debruçar no parapeito e tinha perdido o equilíbrio, caindo lá embaixo. Eu ficava quieto. Sabia que era mentira. Mas também, se ele contasse a verdade, quem acreditaria? Depois que ele voltou, mudou um pouco a sua postura. Disse ao gerente que não faria mais a dobra de horário e ia embora na sua hora. Afinal,
Ele tinha uma esposa linda que o estaria esperando em casa. Nisso eu me pergunto, será que esperando com as luzes acesas ou apagadas? Esse emprego anda me consumindo bastante. Preparação de cadáveres para o velório. Até que valeu a pena o meu curso de tanatopraxia. Consegui aos 18 anos arranjar o meu primeiro emprego. Coisa que hoje em dia está difícil. Assim que eu concluí o curso, um dos professores era dono de uma agência funerária. Ele me chamou para trabalhar. Estava precisando de funcionários. Eu entendo ele. Ninguém quer trabalhar com os mortos. Eu digo que, embora seja algo mórbido, que consome quase todas as minhas energias, talvez seja melhor trabalhar com os mortos do que com os vivos, com as intrigas, as fofocas e essas coisas. Sempre fui um rapaz reservado na escola, com poucos amigos. Nunca tive coragem de chegar em uma menina. Então até hoje sou virgem e à espera do meu primeiro beijo na boca. Ele vai chegar. Tenho certeza disso. Hoje aconteceu algo muito estranho no trabalho. De vez em quando, os mortos se mexem. Mas não voluntariamente. São mais espasmos. Gases que se acumulam no corpo e faz ele dar uma espécie de grito, o que a princípio me assustava bastante. Com o tempo, percebi que era bem comum. Eu levava de boa. Mas um sussurro consciente, umas palavras coerentes, são coisas bem diferentes de espasmos e gritos. A coisa aí muda de figura. Fiquei encarando o morto, esperando que ele se levantasse, dissesse que foi um erro médico, que ele estava com um pulso tão fraco que eles acharam que estava morto, que o teste de morte tenha falhado ou algo assim. Mas o morto estava lá, imóvel, gelado. Tirei o lençol que o cobria para ver com meus próprios olhos, mas no entanto, ele sussurrava. Poderia estar dentro da minha mente? Eu ter ficado louco? Existia essa possibilidade? Mas eu achava que não. O morto agora me contou que precisava de mim para uma missão. Precisava buscar nos correios, na caixa postal FL12, uma carta e entregasse a sua namorada. Busquei na vida do defunto e ele morreu com 21 anos, bem novo. Bateu de carro. Levou uma pancada muito forte na cabeça. Eu tinha notado esse hematoma. No meio das suas roupas, que era o que ele precisava ser vestido para o velório, eu encontrei a chave que ele se referia. Preparei o corpo como sempre faço, mesmo ele reclamando às vezes, dizendo que o produto era fedorento, estava com muito frio e coisa do tipo. Reclamou ainda mais quando o coloquei na geladeira. Disse que o frio era insuportável. Como o velório só seria no dia seguinte, eu teria tempo de ir em casa, chamar uns conhecidos e contar essa história. Se eu contasse ela para minha avó, era capaz da velha cair dura no chão. Contando para alguns conhecidos, eles logo se animaram. Diziam que era uma oportunidade tanto para fazer a brincadeira do copo. Eu pedi que viessem comigo nos correios verificar a caixa postal. Quando cheguei lá, encontrei a que eu estava procurando. A chave entrou com facilidade. E realmente, ali dentro, tinha uma carta. Não tive coragem de ler, embora os protestos dos meus conhecidos contassem o contrário. Um deles pegou a carta das minhas mãos e disse que entregaria. Deixei a ele esse trabalho e fui para casa descansar. Combinamos à meia-noite de irmos no necrotério tirar a limpo essa história. Colocar o copo para contar uma história mais precisa. Eu só tinha um pouco de medo que fosse uma coisa maligna, se voltasse contra a gente. Saí de casa segurando um copo na mão.
Não demorou muito para que todos eles aparecessem. Trocamos rápido as palavras e eu tirei as chaves do bolso. Olhei para todos os lados para certificar de que estávamos sozinhos. Andamos devagar no necrotério. Mesmo só tendo defuntos ali, não queria chamar atenção. Conduzi meus colegas até a sala onde estava o morto dentro da geladeira. A líder fez todos os trabalhos iniciais, colocando as letras do alfabeto no chão e as palavras sim e não. Sentamos em círculo e demos as mãos. Ela recitou as rezas tradicionais e necessárias e disse que estava pronta para começar o ritual. Ela então fez a primeira pergunta. Tem alguém aí? Por um tempo, não obtivemos resposta. Ela tentou perguntar algumas vezes, até que o copo começou lentamente a se mover. Ele andou até a palavra sim. Eu fiquei atônito. Estava funcionando. Você é o jovem que está trancado dentro da geladeira? Uma pequena pausa. Um suspense no ar. O copo novamente se moveu lentamente na direção da palavra sim. Estávamos exultando. Acredito que ninguém ali tinha acreditado quando eu contei sobre os sussurros, e muito menos acreditavam que essa brincadeira dava certo. Mas estava funcionando. Você é um espírito de luz? Nesse momento, um vento gelado cortou para dentro da sala, como se uma corrente de ar estivesse presente. Mas não havia janela, apenas uma porta. Foi quando um dos conhecidos notou que a porta da geladeira onde deveria estar o morto, ela estava entreaberta. Me levantei e fui fechar. Os demais seguiram esperando a resposta. Quando bati a porta, prendendo ali o corpo, ouvi um baque surdo vindo de dentro, como se alguém estivesse socando. Será que o homem estava vivo? Ignorei por alguns segundos e voltei a me juntar na roda. As pancadas cessaram e o copo começou a se movimentar lentamente. Estava indo para a palavra sim. A líder respirava aliviada, mas ela estava enganada. O copo parou no meio do caminho e mudou de direção. Estava indo agora na direção do não. Um dos conhecidos gritou que era algo maligno, que tínhamos que encerrar a brincadeira ali. Mas não dependia mais de nós. O ar começou a ficar gelado. A porta bateu e não conseguíamos abrir. Os papéis saíram voando para todos os cantos, e o copo foi alçado ao ar. Logo depois ele se espatifou no chão. A gente gritava, pedia por ajuda. Todas as portas da geladeira que tinha algum morto se abriram. Os defuntos estavam saindo, se aproximando da gente. O desespero tinha tomado conta. Nessa hora, eu acho que tropecei em alguma coisa e caí no chão, batendo a cabeça. Acorda aí, novato! Dormindo novamente no serviço? Eu não vinha bem nos últimos dias. Dormia pouco. Estava estudando bastante para tentar uma vida melhor. O corpo de um jovem jazia na minha frente. Era o meu dever prepará-lo. Ele havia morrido com um grupo de jovens, acidente de carro. Todos os corpos estavam ali me esperando. Inclusive, acredito que alguns deles queiram conversar comigo. Notem um canto, um copo caído, intacto. Seria algum tipo de sinal?